Boa noite, igreja do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Cumprimente seu irmão, querido. Dê a paz do Senhor Jesus para ele. Faça que bom te ver nessa noite, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na palavra do Senhor, queridos, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A nossa segurança deve ser em Cristo, queridos, em todos os momentos, em todas as situações. O mundo ele quer nos dizer o contrário. Ele quer nos separar desse amor. Ele quer o tempo todo nos dizer o contrário. Mas nós, queridos, devemos ter a convicção e a certeza do Deus que nós servimos. É o Deus que pode todas as coisas. Nada, nem ninguém, nada pode nos separar desse amor, amém? Nenhuma situação, nenhuma circunstância, nem aquele problema que você pensa ser o mais difícil, nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Aleluia! Queridos, então esta noite, feche seus olhos aí no seu lugar, agradeça a Ele por essa oportunidade. Mais uma vez nós estamos aqui, podendo adorar o nome dEle, podendo cultuar Ele com liberdade. Aleluia! Oh, papai querido, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te bendizer. Jesus, o que seria de nós sem a Tua presença, sem a Tua graça? Nós não somos nada sem Ti, Jesus. Nós não somos nada. Estamos aqui, Senhor, nos rendendo aos Teus pés, Te agradecendo por mais um dia, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um momento em Tua presença. Oh, Paizinho, queremos Te entregar o nosso coração nessa noite, a nossa adoração. Oh, Paizinho, que seja tudo para Ti. Fique à vontade aqui no nosso meio. Passeie aqui nessa igreja, Senhor, e vai tocando em cada coração que estiver aqui, Senhor. Aquele que chegar ou que chega endurecido, que o Senhor venha quebrantar, porque ele também sinta o Teu toque. Aquele, Senhor, que está aqui contrito, Senhor, aquele coração que está aqui cheio, querendo sentir mais de Ti, que o Senhor comece a encher agora. Oh, Paizinho, vai enchendo cada um com a Tua presença. Nós sabemos que o Senhor já está aqui e nós queremos Te sentir mais ainda nessa noite. Oh, Paizinho, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Oh, papai, nós queremos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Nos ensina a ser verdadeiros adoradores de Ti. Nos ensina a Te amar de verdade. Não como queremos, mas como o Senhor merece. Oh, Paizinho, Tu és bem-vindo aqui nas nossas vidas. Me tirou do jardim, Sua unidade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra.
E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça.
pastores, Senhor, todos os ministérios, Pai, que missão, faça, Pai, segundo a sua vontade. Nossa, só o Senhor pode, Pai, fazer o impossível, Pai. Continua abençoando, Pai, esse ministério, Pai. Esse ministério nasceu, Pai, no coração do pastor. O Senhor, Pai, transforma, Pai. Guarda cada um, Senhor. Tem misericórdia de cada um, Pai. Oh, Pai, eu te peço, Pai, que faça segundo a sua vontade, Pai. Tira tudo, Pai, que não é do seu agrado. É isso, Pai, que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Queria saudar a igreja com a paz e a graça. Boa noite. Acende a luz para nós, pastor. Eu vou dar uns avisos aqui, rapidinho, para a gente já passar a palavra. Estou aqui na palavra do trono. Encontre com Deus, encontre os adultos com Deus. Glória a Deus. O encontro é tremendo, gente. Quem já passou, quem já não tem muito tempo que não vai sentir, Senhor. Vai, porque é tremendo. 5, 6 e 7 de dezembro. A inscrição está com a Raquel, com a irmã Raquel lá atrás. Procure ela aí. Não deixe para a última hora, gente. E queria saber se tem visitante hoje. A igreja está um pouco vazia, deve ser o frio, né? Que, como diz o Felipe, o sofá, né? Tem dois aí. Fique em pé, por favor, aí, gente. Quem for. Não tem. São todos de casa. Então todos sejam bem-vindos, viu, gente? Em nome de Jesus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí. Isaías 52, um versículo 7. Glória a Deus. Vai dar certo aqui. Já deu, né, pastor? Continuando aqui a palavra de domingo, pastor, sobre o curso, sobre o culto das crianças, né, missões. Até que o pastor pediu para eu trazer uma palavra sobre dízimo e oferta. Eu falei que eu não consegui. Aí Deus trouxe para mim continuar falando do ministério de missões. Olha lá, vamos ler lá, ó, Isaías 52, 7. 52, 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quem proclama a paz, que traz as boas notícias, que proclama a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Observe então, aqui tem duas partes desse versículo, que uma exaltando, né, os que levam a palavra. Diz que o que leva a palavra tem os pés formosos, brilham, né, leva a palavra do Senhor. E tem uma explicação do versículo seguinte. Esse texto de Isaías faz menção sobre quem leva a palavra de Deus. É responsabilidade, pois é uma honra anunciar a mensagem de Cristo e levar o povo ao conhecimento do reino de Deus. Então, quem leva a palavra, que são os pregadores, missionários, os líderes em geral, eles têm a responsabilidade, uma honra, né, de anunciar, de levar o povo ao conhecimento do reino dos céus. Mas também tem uma outra parte desse versículo que diz assim:
E quem anuncia a palavra de Deus deve se comportar com a palavra, né? Não pode simplesmente levar a palavra, tem que estar de acordo com ela. Segundo aquele que prega a boa nova, vai refletir a luz de Cristo sobre a vida das pessoas. Então, dê um bom testemunho. Todos que estão próximos à sua vida. Então, não adianta você talvez ser um missionário, mas ser só aqui dentro. Então, tem que ser testemunho lá fora também. Levar a palavra, que é uma honra para nós. Os missionários e os pastores que pregam a palavra eles têm luz, né? Eles levam luz para aqueles corações. Então queremos que vocês reflitam sobre isso. Quando for levar a palavra, primeiro se examine a si próprio e depois leva a palavra, porque é uma honra anunciar a mensagem de Cristo e levar o povo ao conhecimento do reino de Deus. Amém? Então eu deixo essa mensagem, uma mensagem curta, né? Que o pastor pediu para me trazer aqui hoje, mas vamos continuar louvando o Senhor, né? Continuando a pregação. Não vamos falar mais do culto das crianças de domingo. Impactou muito. A gente vê as crianças todas, né, começando já a desenvolver, né, que futuramente eles vão estar nos nossos lugares. Isso aí é certo. Antes que, só se Jesus vier antes, né? Porque as crianças são o fruto, né, de uma árvore videira que deu fruto. Então a gente tem certeza que é coisa boa. Amém? Deixa eu anotar onde aqui. É só encontro, né? Eu já te falei dele, já te colocar ali, tá certinho, tá bom? Chamar o pastor aqui para a gente passar para ele, orar. Amém? Estende a mão para cá, vamos orar para Deus fortalecer o anjo da igreja que direcionou, né, essa igreja para ele. Senhor, abençoa o Senhor nossos pastores, cuida dele, Pai, com sabedoria, dá a ele, Senhor, as palavras que o Senhor já colocou no coração dele. Continua abençoando, Pai, ele, a família, Pai, tudo que for dele, Pai. Não deixe o diabo tocar, Senhor. Continua, Pai, abençoando essa igreja, Pai, trazendo, Pai, membros, Pai, pessoas para trabalhar em sua obra, Pai. Que sejam pessoas corajosas, valentes, Pai, remanescentes, Pai, que não deixem distrair de nada, Pai. Cuida de cada um aqui, Pai. Abençoa também, Pai, a saúde do pastor, Pai. Esse joelho quebrado, Senhor. O Senhor sabe, Pai, de todas as coisas. Continua abençoando todos nós, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais forte. Você recebeu? Sim ou não? Sabe o que é mais incrível na vida de uma pessoa, mano? É o quanto ela depende de Deus e o quanto ela é humilde. É isso que diz, é isso que fala. É a primeira vez que o Mauro sobe aqui e ele enfrentou, ele falou que ficou muito nervoso, é visível, mas deixa eu te falar uma coisa, ninguém começa batendo uma laje, a gente começa furando, é descendo primeiro, e aquele que se humilha, Deus exalta. Deus abençoe, é só por isso. Cadê a esposa dele?
Ana já subiu? Vem cá. Eles vão comemorar 27 anos de casado. Só aí já ensina. Só aí já ensina muito. Hoje tem mais casais separando do que se alegrando, né? Com mais um ano de... Eu me alegro em poder orar com vocês, renovando essa aliança. Cadê ele? Glória a Deus. Vamos ver. E você fez outros, né? Perdeu? Olha, ficaram 20 anos sem aliança, eles perderam e não fizeram. E agora o Senhor incomodou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Até aqui é um par de anéis, mas a partir da consagração e do apresentar ao Senhor já não são mais anéis, e sim alianças. Amém? Pai, nós apresentamos, ó Deus, como eu disse até aqui, um par de anéis, mas o desejo deles é que se torne uma aliança, e uma aliança só é feita com o Senhor. Assim, eu consagro, Pai, esses anéis, tornando aliança. E como ministro do Evangelho, eu consagro, unjo e abençoo. Assim faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O Mauro Chão está tremendo, sim? Eles já fizeram a troca de votos, né? Então, é um povo do votos, amém? Então, a pastora vai ficar de um lado e do outro. E vocês vão repetir a oração comigo, tá? Mas os dois ao mesmo tempo. Ela está sem voz, gente, justo hoje. Então fala para vocês dois. Jesus, nessa noite, eu e ela renovamos a nossa aliança, em primeiro lugar, com o Senhor, e depois um com o outro, já agradecendo, que até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por tudo que foi feito, porque por tudo que ainda há de fazer. Nós declaramos a nossa dependência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais para Deus do Senhor. Vamos lá por eles, ainda de mão dada. Tudo vai tirar, Pai, vamos lá aqui. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Pai, esse casal. E eles renovaram, Pai, os votos, a aliança deles com o Senhor nesse momento. Meu Pai, eu abençoo a vida dele, o sacerdote, eu abençoo a vida dela, a ajudadora, a idônea, dê a ela sabedoria, dê a ela, Pai, calmaria, dê a ela lucidez, que ela possa, ó Pai, estar junto do esposo, junto do marido todo o tempo. E eu abençoo essa casa, essa família e todos que vierem partindo deles. Assim o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja do Senhor. A paz do Senhor. Amém? Você
você que viu o Mauro ficando nervoso, se prepara também para você, porque a igreja vai avançar. E talvez você nunca falou em público, talvez você nunca pregou, talvez você pensou que nunca iria fazer isso. Eu vou te contar um segredo. Eu gastei as economias que eu tinha na época pagando pessoas para ministrar na escola para mim, de tanta vergonha que eu tinha. Mas o Senhor foi tirando essa vergonha. Nunca tire tudo, porque a dependência ela precisa continuar. O frio na barriga precisa continuar. Amém? Ontem aconteceu um fato, que desse fato gerou essa mensagem de hoje. O pastor deve ter percebido, eu fiquei muito mexido. Alguém viu o assassinato que aconteceu no Tirol, de um policial? Isso aconteceu, você viu, né? Perto da loja de vocês. Aquele rapaz, ele é lá de perto de casa. Obrigado. Eu não conheço bem, conheço de vista. Conheço a filha dele também de vista. Mas a situação que aconteceu, eu fiquei pensativo. E não só. Mateus, estou testando esse aqui da Thaís, não é só eu. Eu fiquei pensativo sobre o que aconteceu com ele e o que a família dele hoje está vivendo. Se glória a Deus. Se você viveu uma situação hoje, repreendido em nome de Jesus, mas de uma perda dentro de casa, uma perda significativa, qual seria o seu sentimento? Sentimento de dor, da saudade, da separação? O homem ele não foi feito para morrer. Com a introdução do pecado, entrou também a morte. E se não fomos feitos para separar, há uma dor inigualável com a separação. Mas ela pode ser piorada quando eu não estiver preparado, quando a pessoa que perde alguém não está preparada. A exemplo, se você deixa de conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, deixa alguma coisa mal resolvida e antes que se resolva, alguém vai embora. Como fica o seu coração? Eu me lembro que o encontro que nós fizemos, eu falei sobre isso lá. E uma pessoa começou a chorar muito, porque ela não conversava com o pai dentro de casa, e já fazia mais de um ano. E eu não sei, o agir de Deus é de forma tão variada. Eu não sei o que Deus queria, mas a pessoa que estava com ele, ou melhor, com ela, perdeu o pai naquele dia. Alguém me chamou e falou: pastor, fulano acabou de perder o pai. E nós tivemos que dar essa notícia para ele.
foi uma dor terrível. Mas a pessoa que estava lá com ele, que era uma menina, ela tinha 1 ano e não conversava com o pai. E aí eu fico pensando, como ficaria o coração de alguém com uma perda significativa assim? Então, de repente, com algo mal resolvido. Nós temos um Pai, Ele zela por nós todo o tempo. Ele zela por você, Ele zela por tua casa, mas Ele não desrespeita você. Ele te respeita. Ele pode não concordar com suas atitudes, mas Ele continua te respeitando. Eu quero falar hoje um pouco sobre conviver com esse Pai. Porque se você aprende a conviver com esse Pai, a sua vida vai fluir da forma certa. E a morte não será tão dolorosa quanto alguém que não vive ou não conhece esse Pai. O outro lado da história é: se eu partir agora, o que eu estou deixando para minha família? Eu não digo sobre herança, eu digo sobre legado. O que eu ensinei para o meu filho, o que eu ensinei para minha filha, o que eu dei de exemplo? Que nível de falta que eles vão sentir? Nós sabemos que vamos sair de casa e até o horário que vamos sair. O que não sabemos é se vamos voltar. Mauro falou aqui sobre meu joelho, né? E eu conversei com o médico agora no começo da noite. E é provável que na primeira quinzena de novembro eu já faça a cirurgia. Eu sei que eu estou fazendo os exames, eu sei que eu estou marcando, mas eu não sei se eu vou fazer. Fazendo a cirurgia, eu também não sei se eu volto dela. Acredito que sim, mas a certeza só Deus tem. Eu pretender o ponto de vista? Lembram da tragédia de Brumadinho? Eu acompanhei muitos dos personagens que perderam entes queridos dali. E um que marcou muito foi um casal, há 1 mês do casamento, faltando 1 mês para o casamento, e eles brigaram. Perdão, 1 mês de casado, não 1 mês para casar. 1 mês de casado, e eles brigaram. E ele foi trabalhar com um pedido da esposa para resolver, para ele não ir daquele jeito. Só que ele não deu ouvido e foi nervoso, o que é muito comum entre casais. Só que ele não voltou. E eu fiquei pensando se fosse o oposto. Ele querendo resolver e ela não. Como ficaria o coração dela? Já não ficou bom, com certeza. Mas se fosse o inverso. Se alguém quer me pedir perdão, alguém quer conversar comigo, alguém quer resolver comigo, mas eu não. Como fica isso? Nós precisamos aprender com a palavra. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 12, o verso é o 44. João 12, 44.
Encontrou? Diga amém. Está projetado também, pode acompanhar se quiser. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todo aquele que crê em mim não o quê? Não permaneça nas trevas. Guarde isso. Quem crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Até aqui. Pode fechar sua Bíblia, fecha seus olhos também por um minuto. Pai, fala conosco nessa noite. E saímos daqui convictos de que o Senhor está aqui e falou com cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ouvir as palavras do Senhor e trazer para dentro de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas igrejas, em especial nossas vizinhas aqui. Que haja um manifestar da Tua presença e que o Senhor se revele a eles todos os dias. Pai, onde houver alguém falando do Teu nome ou do Evangelho, ele haja um derramar de glória, de presença sobrenatural. Ao Senhor eu entrego a honra e a glória. Declaro perante toda a igreja que tudo o que acontecer aqui é fruto das Tuas mãos. Pai, eu quero ser como uma luva nas mãos do Senhor. Bem sei eu que uma luva sem a mão é morta. Assim sou eu sem o Senhor. Peço ainda que nenhuma palavra saia da minha boca sem a Tua vontade. Se necessário for, tira a minha vida, mas cumpra o propósito no qual foi designado. Mais uma vez eu entrego a honra e a glória ao Senhor em nome de Jesus. E todos digam amém. Mais uma vez aplaudo o Senhor. A Bíblia é um livro que foi escrito há tantos anos atrás, mas é também o livro mais atual que existe. Tudo que vemos, que acompanhamos acontecer no dia de hoje, está escrito. Tudo que nós vivemos hoje e vemos acontecer, se somos leitores da Bíblia, não deveria ser surpresa. Deveria ser um cumprimento até de expectativa. Não que tenhamos expectativa ruim, mas já entendendo que o que é Bíblia vai se cumprir, sim ou não? Nós passamos por fases na vida, e as mais variadas, e cada uma delas traz consigo um ensinamento. E não dá para pular etapa, não dá para ir de criança para jovem de uma vez, tem que passar pela adolescência, sim ou não? Não dá para envelhecer sem passar pelas fases que nós passamos. Porém, como passar por cada uma dessas fases? Nascemos bebês, passamos pela fase de criança, jovens, adolescente primeiro, jovens, adulto, chegamos na velhice e morremos. Esse é o ciclo da vida. A vida se completa com a morte. Meio estranho dizer isso, mas é isso que é real. Sei que algumas pessoas também antecipam a morte. Algumas pessoas provocam a morte.
Quando eu não honro pai e mãe, por exemplo, eu estou antecipando a morte. Porque o primeiro mandamento, inclusive com promessa, é honrar pai e mãe. Se você não honra pai e mãe, você acelera o processo de morte. Nascemos, crescemos, ganhamos, perdemos, às vezes empatamos, amamos, casamos, sofremos, reproduzimos, vivemos. Mas tudo isso se resume e se encerra com uma palavra. Qual? Morte. Estranho isso. E até aqui parece que a mensagem é meio esquisita. Mas não é, você vai entender daqui a pouco. É um alerta para você chegar em casa hoje e dizer que ama tua esposa, dizer que ama teu marido, dizer que ama teus filhos, dizer que tua esposa completa você, que você completa sua esposa. Isso é que importa. O que importa na sua vida não é o nível de conquista que você chega, mas é o nível de transformação que você permite. Deus, Ele te recebe do jeito que você vier, mas Ele não deixa você permanecer do jeito que está. Porque quando você começa a conhecer o Senhor, Ele já iniciou um trabalho na sua vida. Eu ia pregar uma mensagem hoje, eu até dei falei algo sobre ela na quarta-feira passada, sobre Davi. Davi começou a reinar com quantos anos? Quem lembra? 30 anos. Saul, quando foi rejeitado, ele ainda reinou quantos anos? 40. Mas é interessante que quando Saul recebe a palavra do profeta Samuel, a palavra que o profeta Samuel tinha recebido de Deus era: por que ainda tem dó de alguém que eu rejeitei? E eu já tenho me provido de um rei. Olha isso. Daqui para frente, ele estava rejeitado por Deus. Mas mesmo estando rejeitado, ele ainda reinou 40 anos. Davi foi o rei escolhido pelo Senhor, mas ele iniciou seu reinado aos 30 anos. Como assim? Davi foi escolhido antes de nascer. Deu para entender isso? Davi não nasceu para cumprir um propósito, mas o propósito foi gerado com o nascimento de Davi. Olha que interessante. Eu já escolhi um rei. E o que eu penso? Deus perde tempo? Não. Deus enrola? Deus faz como a gente, fica procrastinando? Não. Mas por que Deus então escolheu alguém que ainda nem tinha nascido? Isso sou eu que estou dizendo, não a Bíblia. Eu acredito que não tinha ninguém que era do jeito que Deus queria, segundo o coração de Deus. Não é alguém que não iria errar, mas era alguém que não iria deixar de amar o Senhor. Então não importa quantas vezes você erra, o que importa é você reconhecer que só há um Deus capaz de mudar a tua história. Não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você desistiu, se em todas as vezes houve arrependimento, houve decisão em reagir. Eu penso que os erros de Davi acabaram com a mente de Davi, sim ou não? Mas não acabaram com o amor que Davi tinha por Deus. Pode tirar de mim o reinado, pode tirar o trono, pode tirar a riqueza, pode tirar tudo, mas não tira de mim a tua presença. O que é mais importante na sua vida hoje? O que você mais valoriza hoje na sua vida?
assim: quem é Jesus para você? O que você iria responder? A grande maioria iria dizer sim, ele é tudo. Isso não é resposta. O que é Jesus para você? Pense aí, vou te dar 30 segundos para você pensar. Como você responderia se um neófito, um novo na fé, chegasse para você agora e perguntasse: quem é Jesus para você? Jesus é a fonte de vida. Jesus é o caminho. Sem Ele não tem vida, sem Ele não há caminho. Deu para entender? Sem Jesus não somos nada. Tem um texto aqui, uma parte aqui que eu pedi para vocês frisarem. É no versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça. Isso quer dizer que se é para não permanecer, quer dizer que a gente já estava, sim ou não? Aquele que não está em Jesus, ele está em trevas. Mas observe uma coisa: quantas pessoas ímpias, quantas pessoas que estão no mundo, estão vivendo a trama do mundo, mas abrem a boca para dizer que está feliz. Abrem a boca para dizer que está tudo bem. Se você observar essas pessoas, elas ficam buscando complemento, se completar de alguma maneira, que seja no vício, que seja na tatuagem, que seja na bebida, que seja em algum acessório. Quem começa, por exemplo, com uma tatuagem, ele para numa só? A não ser que se arrependa. Senão ele não para em uma só. Quem começa bebendo, ele fica numa só? Quem começa em festinhas, ele fica numa só? Por quê? Porque não se satisfaz. Só existe uma satisfação em Deus. O vazio, o buraco dentro de uma pessoa só é completado com Deus. Não tem outra forma. E quando você se completa em Deus, apesar de sermos falhos, nós não deixamos pessoas feridas, não deixamos pessoas magoadas, não deixamos um buraco em ninguém. É isso que importa. Só que trocamos o que de fato é valor por aquilo que tem preço. E eu vou te provar isso. Como que eu troco o que tem valor por aquilo que tem preço? Pense um pouquinho. Está tão esquisito hoje que até para inglês que tá ruim. Não sei se é frio, não sei se é calor. A Bíblia diz que eu e você precisamos trabalhar, sim ou não? Para quê? Para sustentar. Mas a maioria das pessoas trabalham para acúmulo de riqueza. Observa se não é isso. Comerá com o suor do teu rosto. Não é enriquecerá. Não é isso. É comerá. Ou seja, então nós temos que trabalhar assim. É com o suor do teu rosto que você se alimenta. E há texto que diz que se você não trabalha, não vai nem comer. Quem é leitor da Bíblia sabe o que eu estou falando. Só que nós não podemos confundir o afazer, o trabalho, a necessidade do trabalho com o tempo precioso de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quais as demais? Um pouco acima do texto você vai encontrar: vestimenta, medicamento, alimento, moradia, dignidade.
Só que, na busca incansável pelo enriquecimento, deixamos de abraçar, deixamos de dar carinho, deixamos de receber carinho, deixamos de ser filhos, deixamos de ser pai, deixamos de ser esposo, deixamos de ser esposa, deixamos de ser irmãos, deixamos de ser amigos. Observe, senhores. Pastor, então eu tenho que parar de trabalhar. Não estou dizendo isso. Eu disse que você tem que valorizar o seu tempo com Deus. Quanto tempo você tira para Deus todos os dias? Hoje eu amanheci com o propósito de ficar 1 hora lá no meu cantinho orando. E enquanto não deu 1 hora, nem a pastora sabe disso, mas enquanto não deu 1 hora, eu não saí de lá. Eu vou falar uma coisa para você. Eu saí com vigor de vida incrível. E tem um detalhe: com esse problema na perna, até que meu corpo reage, é uma luta. Porque a perna fica, não sei, o médico explicou, mas eu não sei replicar isso. Fica parada e quando começa a movimentar, a dor é horrível. Até chegar no lugar é triste. Porém, hoje eu vivi um milagre. Porque eu fui me arrastando até o partido da oração. Mas eu saí de lá andando normal. Ou seja, Deus cuida de nós nos pequenos detalhes. Eu compartilhei com você que a minha cirurgia só poderia sair a partir do dia 17 de dezembro. Logo, só poderia acontecer em fevereiro. Por quê? Do dia 15 de dezembro para frente não tem esse tipo de cirurgia. Janeiro não ia operar. Ou seja, só em fevereiro. O que aconteceu? Meu plano de saúde apareceu cancelado lá na operadora. E eu fiquei doido. Eu pensei assim: é diabo terrível esse bicho. Só que não era o diabo, era Deus. Porque quando eu me movi, quando eu fui mexer, quando eu fui correr atrás, sabe o que aconteceu? A ANS fez alguma coisa, tocou em alguma coisa, eles me ligaram e resolveram o problema. Ou seja, desde segunda-feira que eu estou liberado para fazer a cirurgia. Mas o que aconteceu? Tive que assustar. Tive ali agora, como é que eu vou fazer? Só um ano de carência. Ou seja, parece que tudo está piorando, mas não é piorando, é Deus arrumando. E a Bíblia vai dizer que aquele que confia no Senhor verá coisas que não é qualquer um que vai ver. Aquele que confia no Senhor vai descansar. Qual o seu nível de confiança em Deus? Se você se considera filho de Deus, você ama o Senhor, sim ou não? Quanto tempo você consegue ficar sem ter um relacionamento com Ele? Quanto tempo você consegue ficar sem estar no culto? Mas você ama o Senhor, sim ou não? Quanto tempo você consegue ficar sem ver seu filho? Sem conversar com seu filho? Alguém vai dizer, nem um dia. Pois é, mas você disse que ama o Senhor. Deu para entender? Nós burlamos a nossa mente. João capítulo 12, verso 25. Dá para colocar aí, por favor? João 12, 25. Não precisa abrir a Bíblia para ganharmos tempo. Você pode ler comigo? 1, 2, 3, pode ler. Quem ama a sua vida perderá. Quem neste mundo odeia a sua vida guarda-la para a vida eterna. E aí? Quem ama a vida aqui vai perder. Mas quem ama a vida de lá vai ganhar. Só que o que eu quero trazer nessa noite é o entendimento de que nós enganamos a nós. Qual que é a ação do diabo hoje? Tirar você de perto de Deus. O diabo não está preocupado se você está ganhando dinheiro ou não está.
O diabo não está preocupado se você está bem ou se não está, ele está preocupado se você está em Deus ou não. Porque se você não está em Deus, tudo fica mais fácil para ele. Porém, se você está em Deus, ele te perturba para você sair de Deus. E aí que está o engano. Escute isso. Quando Deus tem um propósito para você, e o diabo percebeu esse propósito, ele vai tentar burlar esse propósito, enganar você, para que você não continue caminhando. Porque o único que pode impedir Deus de agir na sua vida é você. O único. Ah, mas o diabo não para, ele não cessa, é verdade, ele veio para matar, roubar e destruir. Está aí alguém que faz o papel dele. E bom é aquele que achar que o diabo não faz nada. Os grandes homens da Bíblia foram perturbados pelo diabo. Eu e você não vamos ser. E quando nós queremos avançar, quando nós queremos crescer em Deus, é iniciado também uma grande batalha contra a sua vida, contra a sua jornada. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você está se tornando um alvo das trevas. Deus, quando Ele vai falar sobre o Filho, quando foi batizado, o que Ele disse? Quando Jesus volta das águas, o que o Senhor disse para ele? Esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Em seguida, vai para o deserto. Ué, peraí, eu amo e mando para o deserto? Você já questionou o Senhor? Senhor, o Senhor me ama, mas o Senhor me manda, me faz passar por isso? O Senhor me ama mesmo? Porque tudo isso que eu estou passando tem sentido? É o amor do Senhor? Quantas vezes nós questionamos Deus? Só que os valentes verdadeiros foram forjados na guerra, na batalha. Você pode olhar para a dificuldade e enxergar ela como um obstáculo, ou olhar para a dificuldade e enxergar ela como uma oportunidade. Ninguém viu Davi como um guerreiro. Ninguém viu valentia no Davi, o menino que foi levar a marmita. Mas ninguém olhou para o gigante com o olhar de derrotá-lo. Todos tinham medo. Todos que olharam, Getúlio, para o gigante enxergaram um grande problema, um grande desafio. Mas Davi enxergou uma grande oportunidade. O problema que você enfrenta, você o vê como oportunidade ou como um grande desafio? Se você for para a Bíblia e for para tudo que acontece hoje no Brasil, você vai perceber que a mídia social, ela caminha contrário à Bíblia e favorecendo o diabo. Eu vou te dar exemplo. Falando bem do espiritual, uma pessoa com depressão é uma pessoa o quê? Ferida. É uma pessoa que trouxe para dentro dela uma ferida, uma mágoa, alguma coisa, algum embate que ela viveu, alguma situação que ela não conseguiu desvincular daquilo. Há quem diga que é só demônio. Não. Existem sim influência maligna e é terrível, mas não é por aí. Uma pessoa ferida, ela caminha para uma depressão. Só que quem carrega a ferida? Quem não busca a cura. Quem decide buscar a cura
Quem decide se livrar disso, alcança. Mas não é com remédio, não é com tratamento químico, e sim com quem pode curar feridas, Cristo. E aí vamos para a mídia social. O que ela diz? Doença do século, o mal do século. Aquele que, se não tomar cuidado, vai morrer. Aquele que não enfiar a cara em remédio vai morrer. É assim ou não? Alguém já viu alguém com depressão ser curado com remédio? Porque a depressão é um isolamento que o diabo tenta causar entre você e o dono da cura, tentando impedir você de alcançar o objetivo que Deus tem para você. Infelizmente, tem pessoas que necessitam passar situações mais difíceis para aprender, sim ou não? Mas tem pessoas que aprendem mais fácil. E eu quero ressaltar que quem aprende mais fácil sofre menos. Porque o deserto é só para que eu e você aprenda. Lembra que a área que você é mais atacado será a área que Deus vai mais te usar. Pode acreditar nisso. Mateus 8:20 está escrito assim: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Olha que interessante isso. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que está querendo dizer esse texto? Alguns pregadores vão levar isso aqui para o âmbito de bens, talvez, financeiro, mas isso aqui fala de coração. Quantos corações que o Senhor não pode ainda entrar, não pode repousar? Quantas pessoas que não se deixam ser movidas ou moldadas pelo Senhor? Uma pessoa que tem coragem de tirar a vida de um outro, essa pessoa conhece o Senhor? Só de ouvir falar. Nós temos um péssimo hábito, que é de valorizar quando perdemos. E vai ter muita gente querendo ir à igreja quando a igreja não estiver mais aqui, querendo buscar o Senhor quando não puder mais encontrar. Tem muita gente que só vai reconhecer que era verdade quando não der mais tempo. Trazendo de uma forma mais clara esse hábito de valorizar quando perde, no presídio aprendemos a valorizar a liberdade, no hospital aprendemos a valorizar a saúde, na beirada do caixão aprendemos a valorizar a vida. Simone e eu estávamos em um velório cujo pai da pessoa que faleceu disse assim: não deu tempo de dizer para ela que eu a amava. Mas ela morreu com 28 anos, 23 anos, mas não deu tempo de dizer que amava. Quantas vezes você disse para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para o teu marido, que o ama? Quem tem tudo em Deus continua tendo tudo, mas quem tem tudo sem Deus não tem nada. Eu não sei se você consegue compreender isso que eu estou ministrando hoje. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem para você tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para você tesouro no céu,
onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde o ladrão não rouba e não furta. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu coração? Na nossa vida é necessário perder para depois ganhar. Infelizmente, muita gente sonha em ser visto, sonha em altar, sonha em outdoor, mas Jesus nos ensina a sonhar com a morte. E é isso. Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar. E ele sonhou com esse dia. Tanto que Pedro, quando vem dizer para ele que vai impedir de acontecer, ele diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Por que ele disse para trás de mim, Satanás? Porque um amigo não impede o outro de cumprir um propósito em Deus. Se alguém te convida a não vir no culto, não é seu amigo. Se alguém te convida a não assumir alguma coisa na igreja, não é seu amigo. Se alguém te convida a afastar da igreja, não é seu amigo. Mas é interessante que Jesus chamou Judas de amigo, porque ele estava dando a oportunidade a Judas de entender o propósito de Deus. Mas Judas jogou fora. Quantos de nós jogamos fora a oportunidade que Deus tem nos dado? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que muitos de nós não entendem que a vida em abundância não é ter muito, é você ser muito em Deus. Quanto mais você é em Deus, maior é o seu tamanho. O diabo, ele tem suas formas de retardar o processo de Deus na nossa vida. E ele vai usar a forma que você mais sentir, a forma que mais mexer com você, é essa que ele vai usar. Só que quando você entende que nada pode te parar, nada pode retardar o processo, a frustração não é mais sua, e sim do adversário. Tem alguém me entendendo? O Senhor quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Você já observou que o ser humano é perito em julgar as pessoas? Quantos pré-julgamentos nós fazemos todos os dias? Só que esse cuidado nós devemos ter. Se quem nós estamos julgando tiver consertado com Deus, por mais que ele tenha sido errado, se ele tiver consertado com Deus, o errado agora somos nós. Isso é muito sério. Romanos 8:34, quem nos condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha que lindo. Cristo intercede por você. Ele é o seu advogado, por enquanto. Chegará o dia que ele vai ser juiz, mas ele ainda é o advogado. Quem é Jesus para você? Se alguém te pergunta quem é Jesus, o que você hoje vai responder? Quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus? Quero convidar os ministros aqui. Quanto tempo você passa com Deus por dia? Tempo de oração hoje é escasso. Tempo de oração hoje é difícil de se ver. Tanto entretenimento que tem,
e dispersa principalmente o tempo. Quantas pessoas estão prejudicando seus filhos com o tal do celular? Quantas pessoas têm complicado sua família com o tal do celular? O celular afastou quem está perto e aproximou quem está longe. Tudo invertido. Quais sinais nós precisamos ter para saber que o Senhor está às portas? O homem nasceu no paraíso. E o desejo de Deus é que ele volte para o paraíso. O plano de redenção é para que eu e você volte à nossa origem. E qual é a nossa origem? O Senhor. Você não é desse mundo. Você não é dessa terra. O livro do Gênesis, ele fala sobre os animais que vivem nas águas. Eles são sustentados pelas águas, sim ou não? Fala também dos animais que vivem na terra, que também é sustentado pela terra, a sua origem. Mas a minha e a sua origem é de Cristo. Passamos o homem em nossa imagem e semelhança. Ou seja, fora de Cristo não tem vida. Deu para entender? Fora de Cristo não há vida. Eu não sei se você consegue entender, mas fora de Cristo é passar tempo, não é vida. Fora de Cristo é não se preparar para alcançar a eternidade com Deus. Você pergunta para o macumbeiro e ele vai falar que ele é de Jesus. Você pergunta para qualquer religião, qualquer seita, eles vão dizer que eles são de Jesus. Mas só é de Jesus quem pratica isso aqui. Não há outro caminho senão a palavra do Senhor. Quando Deus te entregar um propósito, quando Deus te entregar uma missão, vá até o final. Ainda que você não sinta preparado, ainda que você tenha medo, ainda que você não sinta habilitado para aquilo. Quer ver uma coisa? Quem construiu a arca foi um amador. Quem construiu o Titanic foram os melhores profissionais. Qual que é o fundador? Se você tem uma palavra, você tem tudo que precisa. Não importa o que os outros dizem, não importa o que as pessoas falam, até porque muitos querem ser você, muitos querem estar no seu lugar. A inveja é assim. O invejoso, ele quer a sua confiança. O invejoso, ele quer tudo que você tem. E alguém vai dizer, se o invejoso tiver mais que eu, ele me esquece. Engano seu. O invejoso, ele pode alcançar mais que você em bens, mas ele continua tendo inveja. Porque inveja é pelo que você é, não pelo que você possui. O que de fato tem valor na sua vida é quem você se torna, não
não o que você alcança. Deus age em todas as coisas, sim ou não? Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo que você vive, você estando em Deus, é pelo seu bem. Tudo que você sofre, tudo que você passa, é pelo seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Não reclama da sua luta, não reclama da sua dor, não abra mão do seu chamado por aquilo que você está vivendo. É tão interessante o agir de algumas pessoas, porque tem tanta gente que ora muito para alcançar algum objetivo. Porém, quando alcança, ele afasta do Senhor. Imagina a frustração de Deus. Ele te abençoa, Ele te dá o que você sonha, Ele te dá o que tanto você orou, e agora você vira as costas. É tempo de entender que o Senhor te chama porque te ama. E o que Ele quer é o seu coração. Jesus não abriu mão do propósito, sabendo de tudo que ia enfrentar. Ele foi crucificado, Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado. Tudo isso por você, tudo isso por mim. Talvez hoje você está vivendo uma fase que você chama de ser crucificado. Talvez hoje você está vivendo uma fase de ser rejeitado. Talvez hoje você está vivendo uma fase de ser humilhado. Mas é tempo também de entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E uma coisa que o Senhor nunca vai deixar de fazer é honrar aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, Ele vai te honrar. Fica de pé no teu lugar. Aí no teu lugar, começa a agradecer ao Senhor. Começa a pedir para que Ele mude você, trabalhe em você. Você tem um Pai. Senhor,
você, reconhecendo que Ele é Pai. Diga, Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Diga, Pai, obrigado, porque sabemos que partindo daqui o Senhor continua a nos ajudar. Obrigado, Espírito Santo, porque tanto o Senhor tem feito. Obrigado, porque tanto o Senhor tem feito. Eu te entrego toda a minha devoção. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha seus olhos. Senhor, o Senhor conhece o íntimo de cada um de nós. O Senhor conhece a nossa fragilidade. O Senhor conhece o nosso temor. O Senhor conhece as nossas falhas. O Senhor conhece, Pai, nossos erros. E nada disso muda o amor que o Senhor tem por nós. Obrigado por esse amor. Obrigado pelo cuidado, Pai, que o Senhor tem conosco. E que a mão do Senhor permaneça sobre a minha vida. Pai, nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Nos ensina a agir como o Senhor, Pai, agiu. Nos ensina a fazer como o Senhor faz. Nos ensina a alegrar o teu coração. Nos ensina a arrancar sorrisos dos teus lábios. Oh, Pai, obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por ser o nosso Pai. Se você recebe essa palavra, joga a tua mão, querido, lá no alto e aplauda, glorifica, porque Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Glória a Deus. Você sente aí mais um minutinho? Nessa mesma ação de adoração, vamos adorar o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa fé. Você que vai dizimar e ofertar, prepara aí. Se você precisa de envelope, levante uma das mãos. Os consultadores vão chegar para você. Se você precisa da maquininha de cartão, está com o pastor ali do lado. Se você precisa fazer via Pix, já está no telão também. Fique na liberdade. Ofertar ao Senhor é parte daquilo que nós acreditamos. Porque aquilo que eu vivo, eu almejo que mais pessoas vivam. Eu dizimar é a certeza da minha gratidão, é a certeza de que eu fui salvo por Ele e que outras pessoas também serão, através da minha e da sua fidelidade. Prepara o teu dízimo, prepara a tua fé. Se mais alguém precisar de um envelope, levante a mão. Apresenta ao Senhor, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por cada dizimista. Obrigado por cada ofertante. Pai, que o Senhor possa trazer, ó Deus, à nossa mente o desejo, Pai, pela fidelidade, o desejo de dizimar, o desejo de ofertar. Que o Senhor tenha liberdade em nos conduzir, Espírito Santo de Deus. Pai, como ministro do Evangelho, sabe o dízimo e oferta do teu povo e abençoa. Assim eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com alegria no teu coração, pode sair do seu lugar e ao altar dizimar e ofertar.
chegamos ao final, mas eu quero convidar você a estar aqui no domingo. Creio que será sobrenatural. Eu desafio você a fazer um compromisso com Deus, de estar nos cultos, de viver essa verdade. Deus vai te surpreender muito, eu creio nisso. Esse tempo onde a Bíblia diz que verão a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve o Senhor. Esse tempo está chegando. O Brasil se aproxima de uma dificuldade imensa. O mundo se aproxima dessa mesma dificuldade. E há uma garantia de Deus, não que seremos livres da guerra, mas que seremos guardados na guerra. Amém? Que Deus abençoe você. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Essa é a mão poderosa de Deus sobre você. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as duas consolações, nosso amigo e Espírito Santo, sejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vão em paz. Que o Senhor abençoe.